Com a aproximação das férias do Natal e também do Ano Novo, esta é também uma altura tradicional de viagens para o estrangeiro, seja à procura de calor ou simplesmente de outras paragens. Falamos hoje da consulta do viajante na vertente clínica e também do apoio que as seguradoras podem dar a quem escolhe esta época para as chamadas escapadinhas de inverno. Juntam-se a nós Daniel Maia, médico especialista em Medicina Geral e Familiar, tem um mestrado em Medicina Tropical, e também João Pedro Machado, do Centro de Inovação da Fidelidade. João Pedro, Daniel, sejam muito bem-vindos ao Saúde em Dia. Começando por si, Daniel, quem quer viajar nesta época, e sabemos que muitos portugueses escolhem esta altura, muitos até para fugir do frio que já chegou, o que é que devem fazer? Sobretudo se vão para países que não a Europa, digamos. Sim. Boa pergunta. Hoje em dia as pessoas viajam cada vez mais. Calcula-se que até final do ano passado tenham viajado mais de 1,5 bilhão de pessoas em todo o mundo, seja por lazer ou por trabalho. E hoje em dia as pessoas viajam cada vez mais para países mais distantes, onde existem doenças que não existem nos países onde vivemos. E a consulta do viajante trata-se também de prevenir, no fundo, algum tipo de situação de doença que possa acontecer durante a nossa viagem, não é? Nós queremos estar descansados, desfrutar da viagem, não queremos ter problemas de saúde. A consulta do viajante, no fundo, baseia-se em perceber inicialmente se a pessoa tem algum problema de saúde, se faz algum tipo de medicação, se tem algum tipo de alergias, e depois tentar perceber onde é que a pessoa vai fazer a viagem, o tempo em que vai estar, exatamente os locais onde vai estar, e depois dar uma série de recomendações, sejam elas de comportamentos que deve ter no país de destino. Em relação às vacinas também, normalmente o que as pessoas, quando procuram logo exatamente. Que vacinas é que têm que tomar. Exatamente. Curiosamente, e provavelmente não é o aspecto mais relevante de uma consulta do viajante, visto que os comportamentos a ter durante a viagem no país de destino são muitas vezes mais relevantes do que as próprias vacinas em si, que só cobrem algumas doenças. No fundo, a consulta do viajante serve para termos uma viagem tranquila e evitarmos surpresas desagradáveis durante a nossa viagem. Para evitarmos estas surpresas, que às vezes de facto são desagradáveis, também podemos recorrer às nossas seguradoras e perceber como é que podemos planificar a nossa viagem. Exatamente. Eu acho que é interessante este ponto do aumento das viagens, porque, de facto, a evolução tecnológica que hoje existe, com a digitalização da economia, traz-nos aqui uma democratização de um acesso a um conjunto de destinos e de viagens. E importa pensar que, quando nós planeamos uma viagem, o processo de planeamento e preparação varia diametralmente consoante o tipo de viagem. É uma viagem de negócios, é uma viagem em lazer, é uma viagem sozinho, com uma pessoa próxima, com uma família. Tudo isto muda o processo de planeamento. E ao mudar o processo de planeamento, mudam também as preocupações. E o que nós assistimos com uma investigação bastante detalhada que fomos fazendo é que o panorama emocional das pessoas, à medida que vão preparando e planeando a viagem, muda consoante o tipo de viagem e o estado de proximidade dessa mesma viagem. Sim, conforme a antecedência, se for muito tempo antes, precisamente. Se for amanhã, digamos. Exatamente. Portanto, eu vou fazer uma viagem de 6 meses pela América Latina com uma mochila, provavelmente o meu processo de planeamento é muito mais extenso e muito mais longo. Vou fazer uma escapadinha de um fim de semana, provavelmente é muito mais próximo. Dependendo das pessoas, dependendo daquilo que é o perfil que as pessoas têm tipicamente e o conhecimento que têm, a profundidade da preparação poderá variar. Eu poderei fazer uma viagem em que vou ao detalhe de saber exatamente onde é que eu quero ir, com quem quero ir, o que é que eu tenho que levar e sei os problemas que me podem acontecer. Vou fazer uma viagem que, não sei, vou com o espírito aberto e quando chegar lá, logo vejo. E isto muda também o processo de planeamento. Como é que uma seguradora aqui pode entrar? De várias maneiras. Por um lado, eu acho que cada vez mais temos a capacidade de ajudar esse processo de planeamento, a garantir que as pessoas tiram o maior partido da sua viagem e, portanto, que vão acauteladas com tudo o que podem fazer na sua viagem, não só na parte dos riscos, mas também de terem tudo marcado, levarem a bagagem que necessitam, portanto, aqueles conselhos úteis que são fundamentais para essa preparação, mas também para alertar os riscos a que estão sujeitos. Eu diria que grande parte das pessoas que tipicamente se preparam em termos de riscos, o fazem porque ou já lhes aconteceu ou aconteceu a alguém próximo. Nós aqui somos muito portugueses, que pode acontecer, mas não vai acontecer a mim. E, portanto, estes alertas é nosso trabalho como seguradora cada vez mais chegar às pessoas e, de uma forma muito positiva, ajudá-las também a pensar no que pode acontecer, porque, de facto,
acontece. No fundo, como disse o Daniel, não temos que nos preocupar com outras coisas e podemos usufruir a viagem, seja de lazer, seja em trabalho. Precisamente. Daniel, estava a dizer há Sim. pouco que é um bocadinho a ideia feita que as vacinas é logo que as pessoas perguntam, sobretudo se vão para destinos mais exóticos, digamos, que vacinas é que eu tenho que fazer? Será que quando voltar também tenho que fazer uma profilaxia? Enfim, uma série de questões. Mas o mais comum, como disse, é perceber que costumes ou que tipos de comportamentos é que as pessoas devem ter nesses países de destino. Exatamente. Às vacinas, o lado das vacinas, que é realmente a razão pela qual as pessoas nos contactam, mas os cuidados que nós temos no país de destino, estou-me a lembrar, por exemplo, no caso os cuidados que temos com a alimentação, por exemplo, com a água, beber sempre água engarrafada, em determinados países lavar os dentes também com água engarrafada, comer sempre alimentos bem cozinhados, evitar os alimentos crus, evitar as saladas, são cuidados que nos permitem evitar, por exemplo, ou reduzir o risco de apanhar, por exemplo, uma gastroenterite ou diarreia do viajante, que é a doença mais comum entre os viajantes que viajam a países estraga as férias completamente. Exatamente, e que não é prevenível através das vacinas. E calcula-se que possa afetar entre 20% a 40% de viajantes a países em vias de desenvolvimento. Portanto, a nossa consulta, a consulta do viajante, costuma ser uma consulta à volta de 20, 30 minutos, que se concentra, eu diria, 25% numa fase inicial, então perceber quem é a pessoa que temos à frente, que problemas de saúde é que tem ou alergias, que percurso é que vai fazer, como também o João Pedro já disse, quanto tempo é que vai estar no destino e depois quase 50% da consulta é explicar os cuidados que a pessoa deve ter. Alimentação, tipo também de vestuário, a pessoa deve levar roupa cómoda, calçado cómodo. Às vezes as pessoas compram uns dias antes uns sapatos novos, uns ténis, exatamente, e depois podem ter surpresas de bolhas nos pés. Portanto, explicamos também quando é que devem aplicar o repelente, protetor solar, e o que fazer também em caso de doença. No caso de ter uma diarreia, o que é que devem fazer? Explicamos sinais e sintomas de alarme a que as pessoas devem ter atenção e nos contactar, ou ajudá-los também a gerir o problema de saúde. E no final explicamos realmente as doenças que as vacinas que a pessoa deve fazer, os prós e os contras de fazer cada vacina e porque é que recomendamos que a pessoa faça esta ou outra vacina, e explicar depois também os cuidados pós-viagem, porque muitas vezes a doença manifesta-se ou no final da viagem ou já quando a pessoa já voltou da sua viagem. Portanto, também é preciso ter atenção a isto, alguns sinais e sintomas de alarme após a viagem. E já vamos falar no pós-viagem. João Pedro, quem procurar esse aconselhamento que me estava a falar há pouco, onde é que ele está disponível? Bom, há muita informação hoje em dia disponível. Há informação de redes sociais e, portanto, hoje em dia acho que há um acesso muito alargado a toda a informação prática de viagem, de lazer, de alertas, de riscos, está muito disponível. O Portal das Comunidades também apresenta muita informação relevante sobre os próprios destinos e acho que agora começam a aparecer as seguradoras. No caso da fidelidade, nós posicionamos como uma nova solução que exatamente pretende tornar acessível um conjunto de dicas muito práticas para essa preparação. É onde nós reunimos, de facto, informação que queremos que seja de forma resumida, até porque as pessoas vão sempre correr exatamente às fontes que já se têm hoje, mas que seja um alerta muito prático para aquilo que devem fazer. Até porque muitas vezes, se calhar, é a última hora que vão procurar, e então quanto mais resumido, melhor. Porque é a última hora. E há um tema que eu acho que é muito interessante, que é, quando toca a riscos ou situações que podem acontecer, nós temos duas particularidades. Temos pouca percepção e muita tolerância. E às vezes aquela pequena nota escrita, muito simples e muito prática, ajuda a prevenir de uma forma que... Por que não é? Porque não levar aqui mais uma peça, porque não levar aqui mais esta prevenção que me pode ajudar a caso aconteça. Menos, costuma-se dizer. Precisamente. Portanto, Estas consultas do viajante, onde é que estão disponíveis, Daniel? Portanto, estas consultas do viajante estão disponíveis através da Fidelidade, Multicare também, 24 horas, portanto as pessoas contactam-nos o nosso serviço, nós atribuímos no fundo a consulta a um médico com especialidade em medicina do viajante, que depois, através de vídeo ou telefone, fará a consulta à pessoa durante uma média de 20, 30 minutos, tentando perceber realmente todas estas etapas para aconselhar a pessoa da melhor maneira.
tem depois também a vantagem da pessoa, se tiver alguma dúvida, mesmo após a consulta, poder voltar a contactar o serviço e falar com o mesmo médico que lhe fez a consulta e esclarecer as dúvidas que possa ter. Outra coisa interessante também fazemos é, no final da consulta, enviamos também um folhetozinho personalizado com as recomendações que demos durante a consulta e também com algumas indicações, tanto da Embaixada de Portugal no país de destino, ao consulado, e também alguns centros clínicos de referência no país de destino. Informações úteis que a pessoa possa necessitar. João Pedro, esta é uma pergunta também as pessoas fazem muitas vezes. Em relação aos seguros de viagem, são obrigatórios, não são obrigatórios? No entanto, são altamente recomendados. Sim, Depende também. O tema da obrigatoriedade depende da legislação que varia, depende do destino e eu acho que aqui a recomendação que eu posso fazer é, consoante o destino, verificar se existe obrigatoriedade ou não, mas recomendáveis, sem dúvida. Como eu disse há pouco, nós temos pouca percepção de riscos e muita tolerância e, portanto, nós achamos sempre que não vai acontecer. E às vezes aquele pequeno valor que se pode eventualmente pagar por um seguro, as pessoas dizem, se calhar não vou fazer e, portanto, não gasto este dinheiro. Mas o tema é que quando acontece, e acontece com muita frequência, o problema é grande. E às vezes são temas que nós nem estamos a ver. A dor que nós sentimos em alguns problemas que antecipamos, às vezes nem é mais frequente. Por exemplo, uma dor que as pessoas sentem. A minha bagagem extraviou-se, fiquei sem bagagem. Isto é aquilo que me toca mais. Ficar com uma amigdalite nos Estados Unidos é algo que eu não vou pensar neste momento. A conta de ter acesso a um sistema de saúde nos Estados Unidos para pagar consultas de amigdalite é elevada. Sim, é algo que nós na Europa nem pensamos. Nem estamos a pensar nisso. Sim. E, portanto, de facto, há aqui uma necessidade de alertar que esta prevenção é algo que, ou esta proteção, é algo que deveria fazer parte daquilo que é o nosso papel, porque, de facto, as estatísticas dizem-nos que estes problemas acontecem. Acontecem, portanto, mais vale prevenir Exatamente. sempre. Daniel, quando já estamos no nosso destino, estamos fantásticos na nossa viagem, a gozar as nossas férias, acontece alguma coisa, como é que podemos contactar-vos? Sim. Portanto, as pessoas poderão contactar, seja através da aplicação, agendar uma videoconsulta, ligar diretamente para a linha médica ou pedir que lhe liguem de volta. Isto é realmente uma vantagem do próprio serviço, visto que quando nós estamos lá fora e quando temos um problema de saúde, há a barreira linguística, há determinadas especificidades que nós não conhecemos no país de destino e um aconselhamento médico com um médico português que fala a nossa língua é realmente uma vantagem para aconselhar a saber o que é que a pessoa deve fazer, se até pode gerir o problema com alguma medicação que tenha levado. Nós também aconselhamos medicação a levar e até enviamos a receita. E, portanto, a pessoa, para as situações mais comuns, poderá tomar alguma da medicação que nós normalmente aconselhamos para a viagem. Just in case. Just in case. João Pedro. Exatamente, just in case. Esta aplicação, como é que funciona? Abordámos há pouco de forma ligeira, explique-nos melhor. Bom, a aplicação, basicamente, é uma aplicação ligada a uma seguradora, permite ter acesso a um seguro de viagem, mas nós quisemos criar uma experiência antes. A emoção com a viagem começa muito antes da viagem acontecer, a preparação começa muito antes e nós, como seguradora, queremos estar presentes nos vários momentos porque podemos aportar valor. Portanto, a aplicação começa por criar a sua viagem e a partir do momento que gera esta ligação com a viagem, com um contador de dias até a viagem acontecer, eu embarco numa jornada de preparar a minha viagem. E, portanto, eu consigo adicionar as tarefas que vou ter que fazer, consigo receber algumas dicas e recomendações sobre o destino para onde vou e até ligar essas dicas e recomendações a ações que eu tenho que fazer. Por exemplo, se vamos aos Estados Unidos, levar um adaptador para os carregadores, porque as tomadas são diferentes. A partir daqui também conseguimos disponibilizar algum apoio, caso seja necessário, para alguma informação útil antes da viagem ou durante a viagem. Na aplicação conseguimos também ter acesso ao seguro, à aquisição do seguro e, portanto, não só ter uma simulação imediata de quanto é que custa o seguro e, portanto, todas as coberturas que estão associadas, como também adicionar coberturas adicionais, por exemplo, a antecipação ou cancelamento da viagem ou os nossos bens pessoais que tipicamente nos são tão queridos e que não queremos ter algum problema com eles no estrangeiro. E a partir daqui ter todo acesso, se houver algum problema, como falou há pouco, à seguradora. Just in case, esta aplicação está sempre disponível para Disponível ajudar. para ajudar.
Daniel, falávamos há pouco no regresso. Às vezes o regresso não é o fim da viagem. Normalmente Normalmente as pessoas não... mas pode... mas pode exatamente, pode acontecer que a pessoa tenha algum tipo de sintomas após a viagem. Isso é algo que nós também tentamos explicar na consulta de viajante, que sintomas é que as pessoas devem fazer atenção no caso de terem, por exemplo, febre, diarreia, dor abdominal, vómitos. Nós consideramos que há aqui um período importante das primeiras semanas, 2, 3, 4 semanas, depende também muito do país de destino onde a pessoa esteve, mas que se no caso de ter febre alta, por exemplo, ter estado em África, numa zona endémica, por exemplo, de malária, e ter febre alta após a viagem, convém ser avaliada presencialmente, ao falar com o médico, e explicar sempre que esteve de viagem. Ou seja, é importante que as pessoas realmente, quando tenham algum problema de saúde durante este período, especialmente no primeiro mês após a viagem, se tiverem problemas destes agudos, tal como a febre ou diarreia, por exemplo, que ao falar com o médico expliquem que tiveram de viagem, em que país é que estiveram, em que zonas é que estiveram. João Pedro, só mesmo para fechar, esta app Just In Case é mais um reflexo da inovação do serviço qual está à frente da seguradora. Exatamente. Sim, e mais uma vez é uma inovação que demonstra aquilo que é a posição das seguradoras hoje em dia, ou seja, não só estar presentes no momento em que o risco está a acontecer ou que existe um sinistro, mas de facto colaborar cada vez mais e ajudar mais as pessoas numa lógica da prevenção, e portanto eu acho que o nosso caminho cada vez mais passa por apoiar a prevenção, mas também pela criação de valor daqueles momentos. O Just In Case é exatamente isso. Não é só facilitar todo o acesso a um seguro e dar condições para que seja fácil a sua aquisição, mas também para ajudar a planear todo o momento antes. E portanto estamos aqui a criar um valor que eu acho que é extremamente importante numa altura em que cada vez mais podemos e queremos viajar. Sobretudo nesta altura do ano. Sobretudo nesta altura. Daniel Maia, João Pedro Machado, muito obrigado por terem vindo ao Saúde em Dia partilhar esta experiência do Just In Case e esta preparação da viagem. Muito obrigado. Muito obrigado. Já sabe? Agora sabe o que fazer. Estão explicadas as medidas que deve tomar se está a pensar em sair do país, seja para um destino mais ou menos exótico ou então para os Estados Unidos. Não se esqueça de pensar no antes, no durante, mas também no depois.